Vamos comparar katanas de fabricação japonesa e chinesa nesse vídeo. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E hoje então a gente vai fazer essa comparação, mas a gente não vai fazer aquela comparação ainda em relação ao aço para dizer qual realmente é melhor no sentido de ser mais durável, ser melhor para um combate e tudo mais. A gente vai ter esse vídeo, tá? Em breve, mas vai ser um assunto para um vídeo separado. Hoje eu quero olhar e comparar principalmente as questões de acabamento e no que as réplicas chinesas poderiam melhorar, tendo de exemplo então uma espada japonesa real, tá? Seja uma Yaito como essa ou uma de época. Então a primeira coisa que eu quero olhar aqui com vocês é a bainha, tá? Porque são bainhas bem diferentes assim, tá? Pelo menos é o que você sente, né? O tipo de madeira eu não vou saber definir, esse aqui é algum tipo de madeira realmente japonesa, enquanto os chineses vão usar alguma coisa que vai estar mais fácil lá para eles. Isso não faz uma grande diferença, tá? Na realidade, o que faz uma diferença na sensação de você ter, de você usar na sua cintura e tudo, são outras características, como por exemplo, que é o principal que eu quero enfatizar aqui, a espessura, que é uma coisa que muita gente, muitos fabricantes e muitos fabricantes artesanais, inclusive, né, ferreiros e tudo, costumam errar na questão das bainhas, tá? Geralmente os caras querem fazer bainhas que sejam muito duradouras ou alguma coisa assim, né? E acabam fazendo bainhas que são muito grossas, enquanto que as bainhas de espadas históricas, sejam tanto de espadas orientais quanto ocidentais, tendem a ser bem finas, tá? E ter um ajuste legal com a espada para ela não cair, esse tipo de coisa. Então isso é uma coisa que o pessoal erra bastante. Então, por exemplo, essas duas espadas, essas duas réplicas aqui de espadas ocidentais, você vê que a bainha é relativamente fina, mas ainda assim, essa aqui ainda é uma bainha grossa para esse tipo de espada, tá? Ela tá muito grossa e quando você tira ela, você percebe que a madeira também é relativamente grossa, né? Não precisava. Enquanto que, por exemplo, essa outra aqui, apesar que tá com esse monte de fio aqui de cinto e tal, é uma bainha bem mais fina e muito mais justa na espada, muito mais historicamente correta, tá? Apesar que aí, enquanto que aqui, ó, você vê lá dentro que realmente a madeira é bem fina, tá? Tem a espessura correta. E para mim o exemplo perfeito que eu tenho é dessa adaga aqui medieval, tá? Mas ela teve curadoria de um monte de gente, importante que entende. Olha a espessura dela, entendeu? E a espessura dela em relação à espessura da lâmina. Daí você vê que aqui, ó, é uma madeira bem fina, tá? Coberta com couro. Então, perfeitamente histórica como deveria ser. Já as espadas japonesas, elas não são cobertas com couro, né? A bainha, mas ela é laqueada e tal, que é uma coisa que eles costumam fazer mesmo, né? Ou fazem hoje em dia com algum tipo de pintura. Só que eu acho essa bainha muito grossa. Você vê que, olha aqui, a espessura dela, né, é semelhante aqui ao que é o cabo. Enquanto quando a gente pega a que é realmente japonesa, né, e feita de uma forma mais correta historicamente, você segurando as duas, isso fica meio estranho, né, mas você sente que essa aqui é bem mais fina, tá? E colocando aqui de perfil você consegue ver isso, tá certo? Então a primeira diferença é essa, a hora que você pega a bainha, você sente a diferença. E uma bainha mais fina, mais leve, faz toda a diferença quando você está portando, transportando. Ela fica mais frágil? Fica, mas era assim, entendeu? E às vezes tudo bem, bainhas quebravam e podem ser refeitas, né? Agora falando de um outro ponto, é que então a gente tem, vamos comparar aqui as guardas. Tá, isso é uma coisa que eu já falei aqui no canal antes, né? Teve um vídeo que eu falei bastante, aí, dos últimos, que eu falei bastante sobre katana e tal. Falei sobre as guardas, que você tinha uma certa variação na história, né? Em termos de
de tamanho e até design, de formato de guarda. Essas, né, que são feitas na China, meio que são sempre padrão com 7,5 cm, tá, de largura, né, sempre igual para todas. Não interessa se é uma espada de alto valor ou se é uma espada decorativa porcaria de shopping, é sempre igual, né? Enquanto que historicamente você tinha uma série de designs com tamanhos diferentes, sendo mais protetivas, até algumas que eu mostrei, né, que são curvas, e você tinha uma variação muito mais legal. Mas o mais interessante de você ver esse tipo de coisa, dessas guardas mais tradicionais realmente japonesas, primeiro então todo o trabalho de design, né, que ela tem. Então você vê aqui, né, as ornamentações, né, dos dois lados. Você vê um certo trabalho que essas aqui raramente costumam ter, a não ser nos modelos bem mais caros, né? Enquanto que essas mesmos modelos padrão básico, né, barato, tem. Outra coisa que eu já falei também antes é da espessura, né? Geralmente essas que são feitas na China costumam ser mais grossas, serem bem mais espessas do que os exemplos históricos. Enquanto que a gente pode ver aqui, ó, realmente essa aqui, ela é uma pouca coisa mais fina do que essa, entendeu? E aí essa questão do trabalho, né, da arte vai para as outras peças, né, como essa pecinha daqui. Essa aqui não tem nada, alguns às vezes tem um detalhezinho, mas você vê que essa é toda muito bem trabalhada. E vai a mesma coisa para essa peça no final, né, esse pommel cap aqui, tá? Então, enquanto um é totalmente liso, o outro tem alguma coisa. Mas vamos comparar com uma outra ainda. Então, essa aqui é uma outra que também é Yaito, né? Só que é uma Yaito, né, não tem corte e tal, que é de aço carbono e é feita na China. E essa aqui já é mais decorada. Você tem, por exemplo, a Tsuba aqui, né, mais decorada, você tem decorações aqui, mas realmente não chega perto, né, do que é a japonesa de verdade. E aí você também tem aqui a questão da bainha, que ela é exatamente igual a outra, tá? E você vê que parece todas realmente feitas num tipo de fábrica, assim, porque a sensação dessa aqui é exatamente igual a outra. Você vê que é a mesma espessura, a mesma coisa, né? Enquanto essa aqui bem mais fina. Essa aqui, por um acaso, tem uma Tsuba, né, uma guarda um pouco mais fininha, né, comparado a essa aqui, inclusive. Então, essa aqui é uma característica legal dessa aqui que eu gosto. Uma outra característica que a gente vê, eu acho que o principal, é claro, vai estar na lâmina, né, tipo, em termos de detalhes, os principais vão estar na lâmina, mas eu acho que principalmente aqui na parte do cabo, aqui é onde a gente vê uma diferença muito grande, né, que os japoneses se atentam e os chineses nem tanto, tá? Então vamos começar a mostrar pela parte do cabo. Primeiro que o formato do cabo, né, da espada que é realmente japonesa, ele faz esse tipo meio ampulheta, né? Ele começa mais largo aqui, ele dá uma afinada e aumenta aqui de volta, tá? Tô colocando um ângulo que talvez dê para vocês perceberem, tá? Mas para mim é muito claro, e você vê isso aqui acaba afinando um pouco mais e depois ele aumenta, tá? Isso é uma característica muito japonesa, enquanto que as réplicas que a gente costuma ter acesso, eles são retos, tá? Você não tem essa diferença, tá? Seja numa espada Yaito barata, né, de treino como essa aqui, ou seja numa espada de corte realmente mais de alto nível. Tanto essa quanto uma realmente de mais alto nível, de preço muito maior. Você vê que o cabo não muda, né? Na verdade, as espadas chinesas, né, as réplicas japonesas, né, feitas pelos chineses, tem variações de preço muito grande. Tem espada de R$ 1.500 ou tem espada de R$ 3.000, R$ 4.000. O que é estranho, porque assim, o que muitas vezes acaba variando entre elas é justamente só os materiais usados, sabe, as peças, mas muitas vezes a lâmina é praticamente a mesma. E em muitos graus dessas diferenças, de uma espada, sei lá, de 1.500 para de 2.500, muitas vezes são usadas as mesmas peças, tá?
o mesmo tipo de guarda, né, de outras essas peças de cabo, né, e tudo mais. Você vê que realmente não costuma ter muita diferença, tá? Entre uma espada, né, que muitas vezes dá $200 a uma de quase $1.000, por exemplo. Você vai ter poucas variações. Você consegue ter uma variação que você vai ter em relação a essas de preço mais alto por exemplo, que aqui nessas aqui, né, mais de entrada, vamos por assim, você tem essa pele de arraia aqui, que na verdade é sintético, é um material sintético, algum tipo de plástico, alguma coisa assim. Enquanto que as mais caras ele vai usar o material real, né, pele de arraia real. Mas a maioria das outras peças, guardas, né, essas pecinhas aqui, rabaque, etc., é tudo as mesmas que vão nas espadas baratas, tá? Então tem que ter uma consciência disso. E a lâmina, muitas vezes, são praticamente as mesmas também, tá? Algumas só realmente de mais valor é que eles vão dar a opção de aço damasco ou misturas de aços, lâminas com desenhos, esse tipo de coisa, né? Ou mais tradicional, né? Que seja feito então com a lâmina com a têmpera diferencial, esse tipo de coisa, tá? Mas voltando então às comparações do cabo, a gente tem essa questão do formato do cabo, né? Que acaba sendo diferente. Outra coisa que eu percebi também é o tamanho do cabo. Geralmente as chinesas costumam ter o cabo um pouco maior. Você vê que a diferença é bem pequena, tá? Mas acontece. Ó, e aqui a mesma coisa, praticamente a mesma diferença de novo, tá? De, sei lá, 1 centímetro, um pouco mais. Você vê que as chinesas são bem padrão, assim, é praticamente sempre o mesmo tamanho. Mas vamos medir. 27 centímetros e meio, tá? Na verdade, vou colocar aqui 28 centímetros de cabo. Então aquela foi a Yaito chinesa, agora a de uso mesmo, de corte chinesa, 27 centímetros. Então a japonesa, tá, tem 25 centímetros. Além disso, tem uma diferença grande na forma da construção delas em termos de cabo. Que essa aqui, como é um Yaito, né, as japoneses sempre tem o material aqui dentro como, né, a pele de arraia, mas essa aqui você vê que também é sintético, tá? Mesmo na japonesa. Ele é um tipo de resina ou de plástico, tá? Nesses cabos aqui, o que é sempre bem tradicional da forma que eles fazem, tá? Mas ainda assim representa bem. A diferença nas chinesas você tem sempre 2 pinos, né, de segurança aqui para prender a lâmina, enquanto que a japonesa você tem 1 pino, tá? E sempre está bem perto aqui da base, né? Enquanto muitas vezes os chineses, né, às vezes o pino está um pouco mais alto aqui, tá? Em relação aqui. Outra questão também é que o pino, algumas vezes nas chinesas, eles são colocados retos, e nas japonesas sempre, ou praticamente sempre, é na diagonal, tá? Ele sempre na transversal, assim. E outro detalhe é o material desse encordoamento, tá? E a forma que ele é feito. Você percebe que esse aqui, por exemplo, é muito bem feito. Ele segue aqui sem ter muito um sobrepor no outro, mas tem um pouco aqui, tem um aqui, aí que volta a ser mais perfeitinho. Nesse lado aqui, algumas vezes isso acontece, um passando um pouco. Isso também vai depender do valor que você está pagando. Aqui, por exemplo, nessa aqui, nem compara, tá? Você vê que a forma que ele é feito é muito inferior a essa japonesa. Já tem várias vezes, tá? Ela se passando ou se dobrando no meio aqui um pouco mais do que deveria, tá? A gente vê isso aqui em alguns outros pontos, tá? Enquanto que a japonesa, você vê que o trabalho desse encordoamento ele é praticamente perfeito, tá? Tem um que tem um errinho aqui, um pouco aqui, mas só ele segue uma silhueta aqui perfeita, nunca uma subindo em cima da outra, tá? É um trabalho realmente muito atencioso, e mesmo essas espadas sendo muito baratas, tá? Sendo baratas lá, e mesmo quando estão aqui, né, saem em leilão, costumam sair muito barato também, tá? Então você vê que
todo o trabalho dela aqui é praticamente perfeito, tirando, né, um detalhezinho aqui. Outra coisa é que o tamanho dessas aberturas, desses diamantes, na japonesa costuma ser bem padrão, tá? Costuma ter pouca variação. Óbvio que vai ter alguma, porque você está falando de um serviço totalmente feito na mão, mas é o mais perfeito possível. Enquanto que na chinesa você tem muita variação, tá? Uma hora você tem um aqui que é maior, aí outro já é bem menor em seguida, e aí varia, entendeu? Você não tem o mesmo nível de qualidade de atenção. E isso mesmo em espadas de corte, tá? De preço um pouco maior, tá? Você costuma ter isso. Além disso, a força e como esse cordoamento é preso é muito diferente. Porque esse aqui, ele não move. Se você pegar aqui e mexer, ele não sai do lugar, entendeu? Mesmo que você coloque força, tá? Ele está muito bem preso nesse cabo. Enquanto que esses chineses, ele tem alguma movimentação. Você joga um pouco para cima, joga um pouco para baixo, aqui, ó, né? Nesse aqui ainda um pouco menos, mas nesse aqui mais, entendeu? Ó, você vai ter movimentos um pouco maiores, tá? E aí, se você quiser, você consegue mover mais. Agora, você imagina, tem gente por aí no YouTube que diz que faz isso aqui. Eu não sei como que o pessoal tem coragem de entregar a espada na mão do cara, mas um serviço porco, sabe? Fica tudo um em cima do outro, os tamanhos todo errado. Esse nó aqui no final, ó, que é feito aqui também tudo bagunçado, cara. Não sei como que tem gente que tem coragem. Então essas são as principais diferenças aqui em termos de cabo em detalhes. Mas vamos olhar para a lâmina, porque tem uma coisa que eu acho muito interessante de diferença dos dois. Bem, vamos começar vendo então a questão do tamanho, se ela segue mais ou menos o mesmo padrão. Tá, essa aqui é uma lâmina de 73 centímetros, tá? Dessa Yaito aqui. A espada de corte, né, tem 72 centímetros, né? Essas duas primeiras chinesas. Olha só, e a japonesa tem 73,5, né, praticamente. 73, uns quebradinhos, 73,5. É a maior. O que é uma coisa que é muito padrão de hoje em dia, como eu já comentei em outros vídeos, tá? Porque historicamente, né, falando, elas costumam ter geralmente 66 centímetros, 65, costumam ser bem menores do que essas que a gente costuma ter acesso, tá? Mas vamos olhar um detalhe interessante na lâmina. Essa aqui, né, é uma lâmina feita lá no Japão. Lá eles têm uma série de problemas com considerar a espada como uma obra de arte e também como arma, e aí por isso uso é restrito, tem que ter documento, uma série de bobagens, entendeu? De protocolos aí, de burocracia. Então o que geralmente sai de lá e o que a maioria tem acesso para treino são essas que são de um tipo de alloy, né, de uma liga, né, de zinco, alumínio, alguma coisa assim do tipo, tá? E onde ela não, basicamente, não pode ser realmente afiada ou utilizada como arma. Bem, mas ela é feito da forma, né, no formato, na espessura, tudo para ser perfeitamente uma réplica, inclusive no peso, tá? De uma réplica de uma espada histórica. E aqui eles fazem então esse ramon, nessa linha de têmpera, né, feito falso. Mas e eu tenho uma aqui chinesa que tem, a outra não. Então você vê que a chinesa, né, e a maioria dos que a gente costuma ter acesso, seja em espadas decorativas e tal, esse ramon ele acaba sendo muito padrão. Você vê que são ondinhas iguais, entendeu? Do mesmo tipo, do mesmo tamanho. Enquanto que aqui a gente tem uma variação muito mais realista e muito mais interessante, tá? E que fica muito mais bonita. Eu detesto esses ramons falsos, entendeu? Eu acho isso um negócio horrível, cara. Eu odeio isso aqui, cara. Pra mim, por exemplo, essa aqui que não é uma espada afiada,
Não precisava ter isso, entendeu? Mas eu acho que o pessoal meio que exige. Se não tiver Ramon, né, nem que seja falso, nossa, não vai ser katana, entendeu? Então, assim, esse aqui, por exemplo, é muito mais bem feito e muito mais interessante, muito mais realista e tem muito mais a ver, entendeu? E já a minha outra não tem, porque ela tem a têmpera integral, então não faria o menor sentido, entendeu? Estragar uma lâmina, ainda mais bonita do jeito que eu acho ela, com um Ramon falso, tá? Então, ó, vê que ela não tem nenhum tipo de Ramon, nem nada. Esse aqui é um outro tipo de lâmina. Então agora eu nem vou olhar mais para essa aqui, porque ela tem um tipo de geometria de lâmina que é muito pouco replicado, né? O que é legal, inclusive, né? Que eu já falei que é um diferencial dessa aqui, né? Porque a maioria só replica os tipos de lâmina desse aqui, e aí as que tem o fuller, né? O sulco, né? O borri, eles vão e colocam, né? Que é o caso da outra. Então vamos comparar com a outra. Então, né, o último ponto aqui em relação à lâmina, que eu nunca vi uma espada chinesa fazer direito ainda, é justamente a questão dessa geometria e dessa linha, tá, que a gente tem aqui. A geometria de fio, beleza, a galera faz bem, afia bem, e as chinesas, né, réplicas, cortam muito bem também, entendeu? Só que elas não costumam ter essa aparência. Primeiro que os japoneses adoram a lâmina super espelhada, né? E geralmente as que a gente tem da China não são tão espelhadas assim. O que pra mim até aí tudo bem, entendeu? Só que elas não costumam ter a mesma forma, né? No sentido assim de que elas têm aqui no fio, né, a geometria de lâmina igual, porém elas não têm essa mesma linha marcada e achatada aqui da mesma forma, tá? Elas não têm a ponta aqui da mesma forma, né, com essa linha. Então, por exemplo, você pega essa aqui, claro, essa aqui tem o sulco aqui, né, para dar uma aliviada no peso, mas ainda assim ela não tem a linha junto que ela deveria ter, tá? Dando o mesmo formato e impressão que essa aqui, ó. Essa aqui deveria ser uma lâmina dessa, que aí você vem e tira e faz o sulco, né? Só que não dá essa impressão. Você vê que essa aqui, ela tem um formato de lâmina diferente, entendeu? Ela vem aqui e vai só afinando, né, em direção ao fio, mas ela não faz essa linha da mesma forma dessa. E mesmo as chinesas que não têm o sulco, eu nunca vi ter essa mesma linha dessa forma aqui, entendeu? Tão visível e bonita assim, entendeu? Terminando nela arredondadinha aqui certinho, entendeu? A gente vê algumas que nem eles fazem aqui, entendeu? Com desbaste aqui, com, sei lá, ou só fazendo essa ponta aqui, esse desenho na forma, da mesma forma que eles fazem esse Ramon, sabe? Eu acho que fica bem feio, enquanto que aqui você tem ele realmente na forma, né? Então é um outro nível de acabamento, né? Que era o que eu queria realmente comparar nesse vídeo. Então, pessoal, esse vídeo é praticamente isso, tá? Só pra gente fazer realmente uma comparação, olhar para ver quais são os detalhes, tá? Que os japoneses colocam, tá? Que geralmente os chineses não têm o mesmo apreço, né? Não só os chineses, mas a maioria do pessoal que faz espada, tirando alguns, que nem, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Clodoaldo Barros, né, que eu tenho contato com ele aí. Ele é um cara que faz umas katanas assim incríveis. Inclusive, nas dele você vê, tá, essa linha aqui, ó, né, onde a maioria a gente não vê. Você vê que ele realmente consegue aproximar muito do que é realmente, né, a espada japonesa, né? Enquanto que esses aqui, claro, isso aqui é outra geometria de lâmina, então não conta. Mas o padrão chinês, né, costuma ter algumas variações, talvez por causa de uma questão de custo, talvez para agradar um público moderno ocidental ou que tem acesso, eu não sei. Mas a gente pode pensar em algumas coisas aí nos comentários, tá? Então, pô, se você chegou até aqui, curte aí o vídeo, entendeu? Se inscreve no canal, vamos dar essa força aí, estamos chegando nos 1000 inscritos, se não tiver chegado até essa hora, não sei, mas ajude aí, espalha, curte, comenta, compartilha, entendeu? Eu acho que aqui no YouTube deve ser um dos únicos canais de língua portuguesa, né, desse tipo. Assim, tem vários canais que falam alguma coisa de espada, ou entra nesse termo, ou é de artes marciais, ou é de rima, mas esse aqui é um dedicado só à espada, de todos os tipos, pra gente falar de tudo.
Então, se você gosta desse tema, manda para alguém que curte também, entendeu? Ou que quer ver essas curiosidades, essa coisa toda, e dê sugestões aí também de vídeos, né? E, como sempre, então a gente se vê num próximo vídeo e falou!